Tem poucas coisas nessa vida que me dão mais prazer do que ver o bolsonarismo tomando estocada, tomando porrada, mas aquelas porradas que sangra, tá ligado? Aquela porrada que você vê que o bolsonarismo ele tá se degradando, ele tá se acabando aos pouquinhos. E hoje, o bolsonarismo, duas figuras importantíssimas do bolsonarismo tomaram porradas assim inacreditáveis. A primeira delas, e primeiro aqui a gente tá num cenário completamente armengado aqui, porque a correria hoje está grande. Caso você tenha caído aqui de paraquedas e não me conheça, meu nome é Vitor Vieira, esse é o Senhor Rodeios do Folha em Foco. Mas bora aqui para o que interessa. A primeira foi uma notícia, uma matéria, na verdade, uma reportagem publicada agora, perto da hora do almoço, pelo Diário do Centro do Mundo. É uma reportagem gigantesca. Eu tô aqui com o meu tablet, eu vou ler para vocês, ó. Mas as conexões de Nicolas Ferreira com a máfia dos combustíveis por Sara Vivaquá. É uma matéria gigante, tá? E eu recomendo muito que você leia, mas eu vou abrir aqui um resumo feito pela revista Fórum, tá? A revista Fórum fez um resumo, não sei se dá pra ver por causa do reflexo aqui, mas eles conseguem sintetizar o grosso que eu vou ler aqui para vocês, pra gente conseguir se informar sobre o que seria esse escândalo. Nicolas Ferreira tem elo com cartel hardcore da máfia dos combustíveis em Minas Gerais. Extensa reportagem de Sara Vivaquá no Diário do Centro do Mundo revela elo de Nicolas Ferreira com organização criminosa condenada por fraudes fiscais, manipulação de bombas de combustível, caixa paralela e sonegação de ICMS. Rapaz, é muita coisa. E para fazer um tipo de reportagem dessa, gente, são meses de trabalho. Não é uma coisa que você começa de um dia para o outro, vai fazer, não. Precisa de muita documentação junta, até porque você, quando solta uma notícia dessa, se você não tiver bem fundamentado, cara, já era. Isso aqui pode acabar com a carreira de um jornalista se ele não conseguir fundamentar bem tudo que está sendo colocado dentro da magnitude da acusação. Mas vamos lá. Uma extensa reportagem no Diário do Centro do Mundo revela a existência de uma ligação escandalosa do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, um dos bastiões do Jair Bolsonaro no Congresso, e o cartel hardcore, aqui, entre aspas, da máfia, que há anos é investigada por fraudes fiscais e manipulação no setor de combustíveis em Minas Gerais. Segundo a reportagem, o maior doador individual da campanha de Nicolas foi Ronossalto Pereira Neves, empresário do grupo varejista Marte Minas, investigado pela Polícia Federal na Operação Ross, que confessou o envolvimento em esquema de repasses ilícitos relacionados ao ex-senador Aécio Neves e à JBS. Ronossalto admitiu ter realizado uma transação financeira a pedido de Joesley Batista, né, nomes aí que ficaram muito famosos anos atrás nessas operações, né, que gerou 1,1 milhão em dinheiro vivo, montante retirado diretamente em sua empresa por gerente da JBS, conforme a reportagem do jornal O Globo. E ele vai amarrando com várias outras notícias aqui de outras publicações. Em suas campanhas de 2020 para vereador e 2022 para o de deputado, Nicolas usou como endereço de comitê eleitoral um posto de gasolina desativado em Belo Horizonte, Avenida Silva Lobo 667, registrado formalmente como empresa de combustíveis, mas sem operar. A empresa que detém esse endereço é do PAP Empreendimentos S.A., controlada por Ciro Augusto Bergome Picarro e Augusto Joaquim Picarro, eu acho que é assim, Picarro que se fala, está ligada a empresas condenadas pela Operação Mão Invisível, que investigou cartéis de combustíveis, fraudes fiscais e manipulação de preço. Só baixaria aqui, só coisa suja mesmo. Essas empresas sobre o grupo Picarro enfrentaram condenações da Conselho de Contribuintes de Minas Gerais por fraudes fiscais, manipulação de bombas de combustíveis, caixa paralelo, sonegação de ICMS, entre outros. Ciro e Augusto Picarro também acumularam mais de 180 processos trabalhistas em diferentes localidades.
BH, Contagem, Betim, Nova Lima, por não pagamento de verbas rescisórias, FGTS, contribuições previdenciárias, uso de sucessões empresariais para mascarar dívidas. Cara, não tem jeito. Quando os bichos são errados, pode ser o que for, mas você vê logo por processos trabalhistas. Isso daí é um padrão, parece. Sempre que você tem empresa que ela vem para um nome, assim, o nome dela estoura por algum escândalo de corrupção, algum indício de alguma coisa, pode procurar pelo nome dessa empresa, porque vai, com certeza, achar dezenas, se não centenas, a depender do tamanho da empresa, de processos trabalhistas. Pode procurar, isso é um padrão, tá? Os caras, eles atentam contra um trabalhador, geralmente são... Todo mundo que tem esses erros, geralmente atenta contra o trabalhador. Não tem jeito. Vamos lá continuar. Os crimes ainda representam uma relação suspeita com Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, ainda está escrito errado aqui, que usando sua influência nas redes sociais, atacou medidas de rastreamento financeiro. Lembra aquela polêmica que deu com as fintechs, enfim. Vamos lá. Como norma sobre envio de dados agregados por fintechs, ele cita aqui, né? Instrução normativa 2199/2024, alegando fiscalização indiscriminada. Perceba que toda a movimentação do Nicolas Ferreira é sempre isso. Não, é sempre essas fiscalizações, eles querem nos calar, eles querem amarrar as empresas, enfim, é sempre com esse discurso de liberdade total, sempre vendendo que tá faltando liberdade, o Estado tá querendo... Aí a gente vai vendo os motivos pelos quais essa defesa aí restrita da liberdade, para onde é que ele está querendo direcionar, né? Mas vamos seguir. Em agosto, após as declarações do bolsonarista, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, enviou notícia-crime à Procuradoria-Geral da República, pedindo investigação no Supremo Tribunal Federal, STF, de Nicolas por possíveis crimes de divulgação de informações falsas. Isso daí é o praxe do bolsonarismo, né? Favorecimento indireto à lavagem de dinheiro, obstrução de investigação de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, já que há investigação em curso ligado a facções, como Primeiro Comando da Capital e a lavagem de dinheiro, o PCC, né? E a lavagem de dinheiro por meio das fintechs. E aí eu recomendo mais uma vez que você vá lá, acesse Diário do Centro do Mundo e dê uma lida, porque lá tá tudo descrito, os documentos que foram utilizados para fazer a apuração. Muito boa reportagem, muito bem fundamentada, tá? E aí, se isso for para frente, olha, tchau, Nicolas Ferreira. Eu tô ansioso para os próximos capítulos. E a segunda porrada que o bolsonarismo tomou no dia de hoje, nesta gloriosa terça-feira, 28 de outubro, é essa aqui, ó. Eduardo Bolsonaro já soma mais de 70% das faltas e MP é acionada, e MP, né, eu acho que o Ministério Público é acionado para perda de mandato. Vamos lá, vamos ler essa daqui também. Porque muito ficou, pô, será que eles não vão fazer nada? O cara tá lá tentando contra a democracia e tal. Finalmente se fechou o período em que, mesmo que ele voltasse, Eduardo voltasse e trabalhasse todos os dias, ainda assim ele não conseguiria fechar os 2/3 de presença, ou é 1/3 de presença, ele diz aqui, que é o mínimo que a Constituição Federal pede para que os parlamentares eles tenham, de fato, porque senão isso é tido como abandono, você perde o seu cargo. Mas vamos lá, Eduardo Bolsonaro já soma mais de 70% das faltas e MP é acionado para perda de mandato. Ele já acumula 72%, mais de 72% de ausências, mais que o dobro do limite permitido pela Constituição Federal. A ação ainda pede para que ele seja processado por dano ao erário, né? Isso aqui eu acho um pouco difícil de acontecer, mas se acontecer, merecidíssimo, já que vem recebendo recursos públicos sem trabalhar. O líder do PT na Câmara, Lindenberg Faria, do PT do Rio de Janeiro, deu uma entrada com notícia
de fato ao Ministério Público Federal, nesta terça-feira, dia 28, pedindo pela cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que já dobrou o número de faltas sem justificativas permitidas pelo regulamento da Câmara dos Deputados e pela Constituição Federal. Pois é, meu amigo, se você, pelos seus regimentos da casa, não conseguem fazer, porque quando entra com pedido de cassação, os amiguinhos de lá derrubam, então vamos levar ao Ministério Público Federal para ver se alguma coisa é feita, né? E foi justamente esse o caminho que o Lindenberg, do PT do Rio de Janeiro, o deputado, encontrou. Segundo o documento, o filho 03 de Jair Bolsonaro compareceu apenas 14 das 51 sessões deliberativas em 2025, sendo 13 presenciais e uma falta justificada, o que representa 72,55% de ausências, mas que é o dobro do limite permitido pela Constituição Federal. Aí abre aspas aqui do documento, o que está escrito lá. Ainda que compareça a todas as 24 sessões restantes até o final do ano, numa média de 3 sessões semanais, o total final de presença seria, hipoteticamente, de 38 em 75 sessões, ou seja, 50,6%. Percentual insuficiente para atingir um mínimo de 2/3 exigidos pela Constituição. Ou seja, matematicamente é impossível que o parlamentar atinja o índice mínimo da assiduidade, previsto no artigo 55, inciso 3 da Carta Magna, diz o documento. Segundo a notícia crime, o quadro revela uma situação de inassiduidade consumada, ou seja, o cara tá gaseando, né? Gaseando o trabalho, tá faltando mais que consumada, e mesmo assim, aí abre aspas de novo no que tá o documento, o deputado segue recebendo integralmente subsídio mensal e demais vantagens pecuniárias, apesar do bloqueio de contas determinado pelo STF, o que representa remuneração indevida e violação aos princípios da moralidade, da eficiência e da economicidade, o que é um absurdo, né? O Sóstenes Cavalcante chegou a dizer que ele não estava recebendo salário, que ele estava lá sem receber, mas a gente sabe como essa galera do PL, como essa galera bolsonarista opera, né? Só não é com a verdade. E segue aqui. Por esse motivo, Lindenberg pedindo ainda que Eduardo seja processado por dano ao erário, já que vem recebendo recursos públicos sem trabalhar. Aí abre aspas aqui, ó. O dano ao erário, ainda que indireto, está presente, pois há pagamento indevido de subsídios na contratação funcional e trata-se de lesão concreta e quantificável ao Tesouro Nacional. Ele ainda, o documento pede investigações da conduta de Eduardo, requerendo à mesa diretora da Câmara as informações oficiais sobre a frequência de deputados, né? Eles vão ter que pedir, se o Ministério Público solicitar, além de valores pagos a título de subsídio, quanto foi que a Câmara pagou para ele se manter lá nos Estados Unidos falando mal do Brasil. Eventual auxílio moradia, né, que é mais um dinheirinho, coitadinho, não tem dinheiro para pagar a moradia dele lá, cota parlamentar e demais verbas indenizatórias durante o exercício de 2025. Então, gente, é isso, 2 golpes duríssimos que o bolsonarismo tomou e que eu acho é pouco. Por mim, tinha que tomar golpes muito maiores. E eu vou encerrar o dia de hoje com uma coisa mais leve, né? Foto de Lula e Trump gera 678 mil menções e ultrapassa recorde da imagem dele de sunga com Janja. Aqui, saiu na política do G1. Foi uma das fotos mais comentadas aqui. Não sei se você vai conseguir ver, mas a foto dele apertando aqui a mãozinha do Trump foi mais comentada do que essa foto que também viralizou na época, Lula mostrando as pernas dele malhadas, do senhorzinho malhador, né, que corre o Palácio do Planalto inteiro e dá canseira na galera que é do contra. Pois é, minha gente, vou ficando por aqui hoje, eu espero que vocês tenham um dia maravilhoso e amanhã estamos de volta com mais notícias, espero que com mais notícias boas. Não deixe de curtir esse vídeo, porque curtindo esse vídeo, a gente consegue alcançar e continuar aqui o nosso trabalho. Meu nome, repetindo, Vitor Vieira, esse é o Sem Arrudeios e este é o canal Folha em Foco. Até breve.